Pare um instante, respire. Agora pense quantas vezes, só neste mês, sua mente foi tomada por preocupações que nunca se concretizaram. Quantas noites mal dormidas, quantos diálogos internos repetitivos, quantos medos silenciosos por coisas que sequer aconteceram. A preocupação é um ladrão de paz, de presença, de clareza. Ela não resolve o amanhã, apenas destrói o agora. Mas existe um outro caminho, um caminho de fé verdadeira, de leveza, de entrega. Jesus nos ensinou esse caminho com palavras eternas, palavras que atravessam os séculos e ainda hoje têm o poder de curar a mente ansiosa e o coração inquieto. Hoje você vai lembrar que você não foi criado para viver em alerta constante. Vai lembrar que existe um refúgio e, mais do que isso, que a vida acontece agora e que você pode escolher confiar. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Essas palavras de Jesus em Mateus, capítulo 6, são um chamado direto à libertação interior, um convite à confiança plena. Ele continua, não vos inquieteis com o que eis de comer ou beber, nem com o que vestireis. Ele não está dizendo para ignorarmos as responsabilidades da vida. Está dizendo que há uma ordem espiritual nas coisas, que primeiro vem o reino e depois tudo o mais. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Essa frase é um código espiritual, um segredo revelado àqueles que decidem confiar, porque quando a mente se alinha com o reino, com os valores do alto, com a fé, com o amor, o universo se organiza. Napoleon Hill dizia que a fé é o único antídoto conhecido para o fracasso, e a fé, segundo ele, nasce da repetição de pensamentos positivos, dominantes e cheios de propósito. Jesus sabia disso. Sabia que a preocupação enfraquece o espírito e cega a visão. O que você tem repetido para si mesmo todos os dias? O que você tem permitido ocupar sua mente antes de dormir? Você tem buscado o reino ou tem carregado sozinho o peso do mundo? Hoje é o momento de realinhar, de olhar para o céu e declarar com sinceridade: eu confio, eu me entrego, eu busco primeiro o que é eterno. Você já percebeu que a maior parte da nossa ansiedade nasce da tentativa de controlar o que está fora do nosso alcance? Tentamos prever o futuro, antecipar problemas, calcular resultados, mas tudo isso nasce de uma raiz: medo. A mente preocupada acredita que, se pensar o suficiente, poderá evitar o sofrimento. Mas a verdade é que essa lógica é um engano, porque o controle absoluto não existe. O que existe é a confiança. Napoleon Hill escreveu: a preocupação é uma forma de medo e o medo paralisa a ação. Quando nos preocupamos, perdemos força, perdemos foco, perdemos fé. Jesus, em Mateus 6, fez uma pergunta poderosa: qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Ele nos mostra que a preocupação não produz nada. Ela não resolve, não transforma, não constrói. Pelo contrário, a preocupação nos afasta da solução, porque ocupa o espaço da paz. E a paz é onde mora a sabedoria. Quantas vezes você já sofreu por antecipação? Quantas vezes já viveu um filme de terror dentro da sua mente por algo que nunca aconteceu? Isso é a ilusão do controle. A mente que se preocupa demais está tentando ser Deus no lugar de Deus. Está tentando antecipar os caminhos que só o céu pode conduzir. E aqui está a verdade libertadora. Você não precisa controlar tudo. Você só precisa confiar. A fé é entregar o que você não pode mudar e agir com presença no que está ao seu alcance. Preocupar-se é como segurar areia com força. Quanto mais tenta agarrar, mais escapa. Mas quando solta, a paz volta. Xiste, uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que não vem quando tudo está resolvido, mas que se manifesta no meio da tempestade. Essa paz não é lógica nem racional, ela é espiritual. A Bíblia chama essa paz de a paz que excede todo o entendimento. Em Filipenses 4:7 está escrito: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.
Essa paz não é ausência de luta, é presença de confiança. Napoleon Hill dizia que toda adversidade, todo fracasso, todo desgosto traz consigo a semente de um benefício equivalente. A pessoa que entende isso começa a viver com outra postura. Ela não se desespera, ela observa, ela aprende, ela confia. A preocupação diz: e se tudo der errado? A paz responde: e se Deus já está cuidando de tudo? Você precisa escolher em qual dessas vozes vai acreditar. Paz é um estado interior. Não é algo que se recebe quando tudo melhora. É algo que se cultiva quando se decide confiar, mesmo sem ver. Imagine por um momento sua vida com menos pressa interior, menos diálogos mentais, menos medo. Imagine como seria viver com leveza. Ainda que as contas ainda não estejam pagas, ainda que o problema ainda não tenha sido resolvido, isso é fé em ação. Isso é confiar que existe um tempo perfeito, uma ordem invisível operando nos bastidores da vida. A paz verdadeira começa quando você desiste de controlar o incontrolável e decide descansar na confiança de que está sendo guiado. Hoje, a sua alma pode respirar. Tudo aquilo que colocamos em um pedestal nos controla. Quando um desejo se torna obsessão, ele deixa de ser bênção e passa a ser prisão. Quando algo ocupa demais a mente e o coração, começa a bloquear o fluxo da vida. Jesus nos alertou sobre isso com profundidade. Ele disse: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração, e quando quer o coração está totalmente preso a algo, ele se torna vulnerável à frustração, à ansiedade, ao medo de perder. Napoleon Hill reforçava esse princípio ao dizer que o desejo ardente é o ponto de partida de toda a realização, mas também ensinava sobre o perigo de um desejo mal direcionado, um desejo sem desapego, que se transforma em angústia. Apego gera escassez, porque ao nos apegarmos com desespero a algo, emitimos ao universo a mensagem de que aquilo é raro, difícil, ameaçador. E tudo aquilo que tratamos como escasso continua fugindo de nós. Mas quando soltamos, quando confiamos, quando agimos com intenção e fé, sem obsessão, abrimos espaço para que o que é nosso venha até nós naturalmente. Você já percebeu que as maiores bênçãos da sua vida chegaram quando você estava em paz? Quando você estava fluindo leve e confiante? Desapegar não é abandonar, é confiar tanto que você não precisa provar nada nem forçar nada. É agir com clareza, mas descansar no processo. É permitir que o que é seu te encontre sem que você se perca no caminho. Hoje faça essa escolha. Soltar o que está pesando, liberar o que está atrasando, abrir mão do que você está tentando controlar com as mãos, mas que só vai chegar quando você abrir o coração. Quando Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus, ele não estava falando apenas de um lugar. Ele estava falando de uma consciência, um estado interior de fé, simplicidade e confiança. O reino de Deus não é um destino geográfico, é uma forma de viver. É a atmosfera da alma que confia mesmo sem ver, que agradece mesmo antes de receber, que age com leveza, como uma criança que não se preocupa com o amanhã porque sabe que está sendo cuidada. Jesus também disse: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Uma criança não está ansiosa pelo futuro, ela está inteira no presente. Ela vive o agora com entrega, ela confia. Napoleon Hill ensinava que a mente só funciona com excelência quando está livre do medo. E o medo nasce da mente que vive presa ao amanhã, à escassez, à dúvida. Por isso, viver no reino é viver com uma mente alinhada ao alto. É sair da frequência da ansiedade e entrar na frequência da presença. O reino é onde o medo perde voz e a fé ganha forma. É onde não há competição, apenas propósito. Não há pressa, apenas confiança no tempo. Não há preocupação, porque existe direção. Você já pensou que pode viver o reino hoje? Que não precisa esperar que tudo mude para se sentir seguro, grato, em paz? O reino não se acessa com esforço, se acessa com rendição, com decisão. É um lugar interno onde se escolhe confiar no Pai, mesmo quando os olhos não entendem o caminho.
E quanto mais tempo você permanece nesse estado, mais sua realidade começa a refletir essa nova vibração. A mente ansiosa vive num lugar que não existe, o futuro. Ela se alimenta de e se, de suposições, de medos projetados. E nessa busca por um controle impossível, ela abandona o único lugar onde a vida realmente acontece, o agora. Jesus foi claro, basta a cada dia o seu próprio mal. Ele estava nos ensinando que viver no futuro é carregar pesos que ainda não existem. É tentar resolver problemas que talvez nunca venham. E ao fazer isso, perdemos o que há de mais sagrado, o presente. Napoleon Hill ensinava que a indecisão adia o progresso e destrói a paz. E a indecisão nasce justamente dessa mente dividida que está aqui, mas já se projetando no que virá. A verdade é simples, mas profunda. Não existe lá, não existe um dia, existe só o agora. O futuro é uma construção feita de pequenos presentes bem vividos. O amanhã que você deseja começa com a paz que você cultiva hoje. E se você não encontrar plenitude agora, não a encontrará depois, porque a mente que condiciona a felicidade a um evento futuro está sempre adiando a vida. Você já disse a si mesmo frases como: quando eu ganhar mais, eu serei feliz. Quando tudo estiver certo, eu vou descansar. Quando aquilo acontecer, eu vou confiar. Mas e se esse quando nunca vier? Ou pior, e se vier, e você ainda assim sentir o mesmo vazio, o mesmo medo? A resposta não está em um futuro ideal, está em uma escolha presente. Viver o presente é um ato espiritual, é declarar, mesmo que ainda não tenha tudo, eu escolho confiar, eu escolho agradecer, eu escolho viver. Porque é aqui, neste instante, que tudo começa. Muita gente espera um grande sinal, espera um chamado grandioso, uma virada mágica, uma certeza absoluta de que agora sim chegou a hora de viver sua missão. Mas o que poucos percebem é que a missão já está acontecendo. Ela não começa quando tudo se alinha. Ela começa quando você decide ser fiel no pouco, quando você age mesmo sem ter todos os recursos. Quando você serve mesmo sem aplausos, quando você permanece com o coração aceso, mesmo quando ninguém está vendo. Jesus disse: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Isso revela um princípio espiritual. A missão começa na simplicidade, na presença, na entrega de agora. Napoleon Hill afirmava que toda conquista começa com um propósito definido, mas esse propósito não é algo distante fora de você. Ele é você. Ele se manifesta nas pequenas escolhas, no jeito como você trata os outros, no compromisso silencioso com o bem. Esperar pelo momento ideal é adiar a realização. A vida nunca será perfeita, mas você pode ser intencional mesmo no caos. Pode agir com propósito, mesmo quando tudo parece confuso. Você já está sendo usado, já está sendo instrumento, já está sendo canal. A missão não é algo que você descobre, é algo que você encarna a cada palavra, a cada pensamento, a cada atitude. E quando você honra o agora, o universo honra você. Pare de esperar o grande palco. A vida já está acontecendo. A sua missão não começa lá fora, começa dentro. Você é o início do seu próprio milagre. Napoleon Hill passou décadas estudando a mente humana e a construção do sucesso. E uma das suas maiores descobertas foi esta: tudo aquilo que você foca, cresce. A mente é como um campo. Se você planta medo, colhe paralisia. Se planta fé, colhe direção. Se planta dúvida, colhe confusão. Mas se planta convicção, colhe milagres. Ele dizia: a mente humana atrai aquilo que está em harmonia com seus pensamentos dominantes. E aqui está a pergunta que muda tudo. Quais têm sido os seus pensamentos dominantes? Você tem alimentado a confiança ou a preocupação? Você tem visualizado soluções ou tem revivido os problemas? A preocupação é uma forma de foco desviado. Ela gasta energia com o que não se pode mudar, em vez de direcionar a atenção ao que realmente importa. As ações do presente, a fé no invisível, o compromisso com o propósito.
Jesus nos ensinou a buscar o reino, a buscar aquilo que é eterno, elevado, invisível, mas real. E Napoleon Hill ensina o mesmo com outras palavras. Alimente a mente com ideias elevadas. Crie um propósito definido. Mantenha-se fiel a ele todos os dias, mesmo que nada ao redor ainda tenha mudado. A fé não é uma espera passiva. É uma decisão firme de continuar plantando, mesmo quando o solo parece seco. Porque quem planta com foco e fé, colhe com abundância e verdade. Você tem esse poder, está em sua mente, está na forma como você pensa, sente e fala com você mesmo diariamente. Não é magia, é direção. Você não vence a ansiedade lutando contra ela. Você a silencia criando presença. A mente ansiosa é como um mar agitado. Quanto mais tenta controlar, mais ela se revolta. Mas se você muda o ambiente interno, a tempestade se acalma. A primeira chave é a respiração consciente. Um dos métodos mais eficazes é a respiração 446. Inspire profundamente pelo nariz, contando até 4. Segure o ar por 4 segundos e expire lentamente pela boca, contando até 6. Repita esse ciclo por 5 minutos. Essa prática simples comunica ao corpo que está tudo bem, desativa o modo de sobrevivência e ativa o modo de confiança. A segunda chave é a oração com entrega. Orar não é listar pedidos com medo, é entregar o que você não pode mudar. É dizer, mas Senhor, eu confio, eu entrego, eu descanso. Jesus no Getsemane orou, se possível, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Isso é fé, isso é rendição. A terceira chave são as afirmações conscientes. Declare verdades que elevam sua mente. Faça isso com intenção, principalmente antes de dormir. Diga a si mesmo, eu estou seguro. Tudo está se organizando a meu favor. Minha mente está em paz, porque Deus está no controle. Napoleon Hill dizia que a autossugestão é o caminho para reprogramar o subconsciente. E o subconsciente é quem comanda sua vibração, suas decisões, seu destino. A quarta prática é o silêncio intencional. Todos os dias, pelo menos por alguns minutos, desligue tudo. Celular, notícias, vozes externas. Fique em silêncio. Permita que sua alma respire. Nesse espaço, a sabedoria se manifesta, a intuição fala, a direção chega. Essas práticas são pequenas, mas poderosas. Não precisam de esforço extremo, só precisam de constância. Elas criam um novo ambiente interior e tudo ao seu redor começa a refletir essa nova frequência. A preocupação é um sintoma de uma fé enfraquecida. É o reflexo de uma mente que ainda acredita que está sozinha, que tudo depende dela, que não há um cuidado superior guiando o caminho. Mas existe um outro caminho, um caminho de confiança radical. Confiar radicalmente é viver como se você já estivesse sendo cuidado, mesmo sem ver a solução, mesmo sem ter garantias, mesmo sem entender o processo. É dizer, ainda que tudo ao redor pareça desorganizado, minha alma descansa, porque eu sei quem está conduzindo. Jesus nos ensinou isso com sua própria vida. Ele dormia no meio da tempestade. Ele caminhava sobre as águas. Ele tocava os intocáveis. Não porque tudo era fácil, mas porque ele confiava em algo maior do que as circunstâncias. Napoleon Hill também entendia esse princípio. Ele escreveu: a fé é o elixir eterno que dá vida, poder e ação ao impulso do pensamento. E acrescentava que a fé pode ser induzida pela autossugestão. Ou seja, você pode ensinar sua mente a confiar, mas para isso é necessário abandonar o papel de vítima, parar de repetir para si mesmo que a vida está fora de controle, parar de buscar segurança apenas nas aparências e escolher com consciência a fé como estado interior. Confiança radical é viver em paz, mesmo sem todas as respostas. É caminhar como quem sabe que o chão vai aparecer sobre os pés. É agir como quem já recebeu mesmo antes de ter. É esse estado de espírito que abre portas invisíveis, que atrai milagres, que muda atmosferas. Você não precisa de garantias.
Você precisa de convicção, você não precisa de controle, você precisa de confiança. A preocupação grita, mas a fé sussurra. E é no silêncio da confiança que a transformação acontece. A preocupação não muda o futuro, ela apenas rouba a paz do presente. Você não foi criado para viver em alerta constante, para carregar o peso do que ainda nem aconteceu, para alimentar sua mente com cenários que só existem no campo do medo. Você foi criado para confiar, para descansar, para viver com leveza, ainda que o mundo ao redor esteja em tempestade. Jesus te convidou a viver num outro estado, não lugar físico, mas uma consciência, o reino, um lugar de simplicidade, de fé, de rendição. Um lugar onde você busca primeiro o que é eterno e deixa que o resto venha por acréscimo. Napoleon Hill ensinava que você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. E se os seus pensamentos forem de paz, gratidão e confiança, isso é o que sua vida começará a refletir. Lembre-se, você não precisa esperar que tudo mude para se sentir bem, você só precisa mudar o que você entrega à sua mente todos os dias, especialmente à noite, especialmente ao acordar. Tudo aquilo que é entregue com fé à mente subconsciente se torna realidade. Então, hoje, tome uma decisão. Pare de se preocupar. Comece a confiar. Escolha a paz. Escolha o agora. Escolha descansar no cuidado invisível de Deus. E para selar essa escolha, escreva agora nos comentários: eu escolho confiar em vez de me preocupar. Essa frase é mais do que uma declaração. É um comando ao seu subconsciente. É o início de uma nova vibração. É o sinal que você envia ao universo dizendo: estou pronto para viver com leveza, propósito e fé. Se essa mensagem tocou você, clique agora em curtir. Compartilhe com alguém que precisa lembrar que existe um outro jeito de viver e inscreva-se neste canal para que sua mente continue sendo alimentada com sabedoria e verdade. Porque a vida não muda quando os problemas desaparecem. A vida muda quando você decide confiar, mesmo com os problemas presentes. E essa decisão você pode tomar agora.